Capital Trajetória já está no ar. Nós estamos exibindo uma série de programas para homenagear o aniversário de 250 anos de Porto Alegre. Para isso, nós contamos a história de cidadãos porto-alegrenses que ajudaram a construir a história da nossa capital dos gaúchos. Para isso, hoje, nós contamos a história da Casa de Cultura Mário Quintana. E quem a representa é o diretor Diego Groisman. Diego, seja bem-vindo à TV Câmara, tudo bem? Tudo bem, Vanessa? Muito obrigado pelo convite, um prazer estar aqui. Que ótimo. Diego, eu gostaria de começar contando, então, a história da Casa de Cultura Mário Quintana. Qual que é a relação da casa com o poeta? Certo. Bom, a Casa de Cultura Mário Quintana, ela funciona aqui no centro histórico da capital, né, na Rua dos Andradas, e ela está hoje onde um dia foi o Hotel Majestic. O Hotel Majestic foi construído lá no início do século passado, em 1916 começa a construção. Para quem não conhece, aqui esse prédio é bastante emblemático da cidade, né, que funcionou como um hotel então durante muitos anos, funciona como um hotel até os anos 80. E o poeta Mário Quintana foi um dos hóspedes mais ilustres que esse hotel já recebeu. Ele morou aqui de 1968 até 1980, ele é um dos últimos, o último hóspede a sair do hotel. Então, em 1980, quando o hotel ele não funciona mais como hotel, porque o centro da cidade entra um pouco em decadência, então esse hotel vai a leilão, e aí a comunidade se junta, né? O secretário da Cultura da época, o Carlos Apio, então, encabeça um movimento para transformar esse prédio num espaço cultural. E aí, então, a Casa de Cultura começa a ganhar corpo. Nesse momento, então, se forma a Associação dos Amigos da Casa de Cultura Mário Quintana. E isso é interessante, Vanessa, porque é um caso único, ou um dos poucos casos da Associação de Amigos, antes mesmo da rural. Então, eles começam a se organizar e são muito importantes para que se conseguisse os recursos, então, para transformar, né? Uma reforma que foi muito cara, que demorou em torno de 6 anos para ser concretizada. E, então, em 1990, a casa, então, fica pronta, ela é inaugurada em 25 de setembro de 1990, então ela está completando aí, esse ano vai fazer 32 anos de história. E então foi dado o nome ao poeta, né, que morou aqui durante todo esse tempo, o poeta Mário Quintana, que acaba sendo o patrono da instituição. Aqui na casa nós temos, em homenagem a ele, um espaço, né, que a gente chama de complexo do quarto do poeta, onde tem, então, no apartamento em que ele habitou durante todo esse período, na maior parte desse período que eu comentei, fica aqui uma reconstituição com objetos pessoais dele. Esse quarto ele não é exatamente como ele saiu daqui, ele é reconstruído a partir de fotografias, também com testemunhos de pessoas que conviveram com ele. E o quarto está aqui à disposição para as pessoas visitarem, conhecerem um pouco da intimidade do Mário Quintana, e com os livros dele, a bengala, o casaco, esses objetos todos eram realmente dele, né? E aí com todo o mobiliário que foi reconstruído do hotel. Um espaço bem interessante para conhecer um pouco desse grande nome aí da literatura brasileira, né, Mário Quintana. E por falar no Mário Quintana, mesmo que ele não tenha nascido na capital, ele chegou aqui com 20 anos, foi aqui que ele construiu a história dele, né? E ele tem essa relação tão próxima com a capital através dessas poesias tão lindas que ele faz, principalmente aqui, né, sobre Porto Alegre. Verdade, mas eu em 1906, mas ele vem muito jovem para a capital, ele vem para estudar no Colégio Militar, isso é uma das curiosidades sobre a vida do Mário Quintana, que poucas pessoas sabem. E ele daí começa a se interessar já, né, uma pessoa muito interessada por cinema, literatura. Então, na época, ele procura fazer o curso de jornalismo, ele se forma em jornalismo e começa a trabalhar no Correio do Povo. Ele trabalha durante muitos anos no jornal Correio do Povo. Então, ele foi um dos principais jornalistas também que a gente teve, né? Muitas pessoas só associam o Mário Quintana como um poeta, mas o Mário Quintana teve uma importância grande como jornalista da cidade. Então, ele era um cronista da capital, assim, ele conhecia muito as ruas. Mário Quintana amava caminhar por Porto Alegre, ele caminhava muito pela Redondeza. Então, vários poemas dele são um retrato dessas caminhadas, desse olhar atento para a cidade, né? Então, ele tinha esse olhar jornalístico também, além dessa alma de poeta, né? Então, ele fez poesias muito interessantes aí para a cidade de Porto Alegre. Inclusive, aqui na Casa de Cultura, a gente está fazendo um projeto, já tem um projeto desenhado que vai abrir agora no dia do aniversário da capital, dos 250 anos, 26 de março, qual a gente convidou personalidades importantes da cidade, né, que são importantes para a cultura na cidade, para escolherem um poema do Mário Quintana e uma obra do Museu de Arte Contemporânea, que fica aqui dentro da Casa de Cultura, para a gente fazer esse jogo entre artes visuais e literatura e poesia, homenageando então a cidade. Esse projeto vai acontecer de março até dezembro, em parceria com o Museu de Arte Contemporânea, vai ficar ali na Galeria Tatata Pimentel, aqui no nosso terceiro andar.
Então vai ser uma coisa bem interessante a gente poder ver também as escolhas, né, dessas pessoas através desses poemas do Mário Quintana. Então, Mário Quintana é realmente esse ícone, né? Tem que ser sempre valorizado, né? É importante a gente sempre celebrar a memória do Mário Quintana para a cidade, não só da Casa de Cultura como um espaço cultural importante, mas acho que a própria memória do poeta, né? Que aqui tão presente está. A gente agora, não sei se vocês ficaram sabendo, mas muito recentemente foi encontrado ainda um poema inédito do Mário Quintana. Então a gente vê que a poesia dele ainda é viva, né, de forma concreta, assim, né, tantos anos depois da morte dele. Mário Quintana morre em 1994. A gente então tem um poema inédito que ninguém conhecia ainda, descoberto por acaso dentro de um livro que ficou escondido ali, um poema, um manuscrito original, né, com a letra dele. E esse poema vai estar também aqui exposto. Então, a partir do dia 26, também aí em homenagem à cidade, a gente vai estar com este poema que foi adquirido pela Biblioteca Pública do Estado, através da sua associação de amigos. E ele vai vir, então, emprestado aqui para a Casa de Cultura para ficar um tempo em exposição para o público aqui na casa também. Que interessante, né? Mesmo depois de tantos anos da morte dele, ele consegue reunir as pessoas ainda com tanta alegria. Diego, e a casa, ela se mantém como um dos pontos culturais mais importantes de Porto Alegre, né? Como é que o senhor acredita que isso aconteceu? O que o senhor acha que se deve a essa importância? Olha, eu acho que assim, a primeira coisa, aqui atrás de mim tem esse quadro que é uma obra de arte do artista contemporâneo André Venzon, e aí tá a Casa de Cultura, não sei se não dá para ver inteiro, mas dá para ver embaixo ali a palavra dreaming. Eu acho que a Casa de Cultura ela tem um espírito assim, desde que ela surgiu, ela surge com este espírito assim de ser um espaço de utopia, um espaço de sonho. Eu acho que é um espaço de resistência para a arte e para a cultura. Então eu acho que há desde esse prédio, né, que a gente tem que valorizar aí também, esse arquiteto do prédio da Casa de Cultura, que é o Theodor Widerspan, esse arquiteto alemão, que fez centenas de projetos na capital, né, ele merece ser valorizado, porque ele é aí o responsável por ações como o prédio do Margues, o Memorial do Rio Grande do Sul, o Clube do Comércio, entre tantos outros prédios importantes da capital. Inclusive, esse vai ter aqui na Casa de Cultura também uma exposição, né, que faz parte de um projeto maior da prefeitura para valorizar a memória do Theodor Widerspan. Nós temos aqui na casa um memorial em homenagem a ele, com informações, fotografias e objetos que nos restaram ainda da época do hotel, né? A gente não tem muita coisa, infelizmente, porque o hotel foi a leilão na época, então as coisas foram compradas, assim, foram espalhadas, e a gente até hoje busca aí reunir alguma memória que ficou perdida. Mas é importante pensar nesse prédio que o Theodor Widerspan fez, né? Se vocês observarem, quem vier aqui na casa, eu sempre faço esse convite para que as pessoas venham conhecer esse espaço tão importante. São dois prédios, um de cada lado da travessa. Na época, a Travessa Araújo Ribeiro, hoje Travessa Rua dos Cataventos, em homenagem ao primeiro livro do Mário Quintana. Essa curta travessa que atravessa os dois prédios da Casa de Cultura e esses dois prédios são interligados por passarelas. E essas passarelas são o que faz a mágica desse prédio, né? Essas passarelas que ocupam o espaço aéreo da cidade, permitem que as pessoas se conectem entre os prédios, caminhem nesse lugar, assim, que seria, né, um espaço não convencional para ter uma construção, né? Na época causou escândalo, né? Foi muito difícil conseguir autorização para ter essas passarelas ligando os dois prédios, mas a Casa de Cultura é o primeiro prédio do estado a usar uma tecnologia na arquitetura que permitiu que ela pudesse ter essas passarelas no espaço aéreo, que é o concreto armado, que é essa mistura do cimento com aço, que permite construções mais resistentes, né? E foi uma novidade naquele momento. E a Casa de Cultura tem esse privilégio de ter essa importância historiográfica por ter sido o primeiro prédio construído com essa tecnologia. Então, essa mágica do prédio, Vanessa, eu acho que ela talvez permita que a gente entenda a resistência de tantos anos, essa casa tão sólida, né? E esse projeto, essa ideia do Carlos Apple, assim, de ter um lugar para concentrar todos os segmentos artísticos e produzir arte, produzir cultura de forma gratuita, inclusiva para a população, acho que é o que faz resista aí todo esse tempo. Com essa descrição fica difícil não querer ir conhecer a casa, né, Diego? Como é que vocês mantêm? A instituição ela é ligada à Secretaria do Estado, né? Mas como que vocês mantêm ela em funcionamento, Diego? Certo. A casa, né, o prédio e toda a questão do funcionamento é por conta da Secretaria da Cultura, né? A Casa de Cultura ela é então vinculada, ela é da Secretaria da Cultura do Estado do Rio Grande do Sul e ela tem uma administração também via Associação dos Amigos da Casa de Cultura. Então a programação da casa, na sua grande maioria, ela é patrocinada pela Associação dos Amigos,
que capta os recursos junto aos patrocinadores, e em especial aí o nosso grande patrocinador que merece todas as nossas menções sempre, que é o Banrisul, que tem sido então um parceiro muito importante para a Casa de Cultura, né? Inclusive o Banrisul foi quem comprou o prédio lá em 80, quando o prédio vai a leilão, o Banrisul compra esse prédio, e aí depois transfere para a Secretaria de Estado, né, para o governo do Rio Grande do Sul, que é então o proprietário do prédio hoje. Mas é muito importante que a gente tenha a Associação dos Amigos para poder então fazer essa administração da casa, poder captar os patrocínios. Então eu tenho a direção da casa, né, em meu nome, tem uma relação muito próxima com a Associação dos Amigos, exatamente para que a gente tenha a administração, a gente consiga, para que a gente tenha então recursos financeiros mesmo para promover os nossos eventos e poder promover eventos aí na sua grande maioria, né, mais de 95% dos eventos na casa são gratuitos. Então essa é uma coisa bem importante. E também a gente tem, via também a associação, mas a gente tem os espaços comerciais aqui da casa, que recentemente todos foram renovados. Isso é uma coisa interessante para quem não vem na casa há um tempo. Recomendo que venha. A gente tem aí café na cúpula, restaurante na travessa, livraria, e agora, muito em breve, teremos também a nossa loja, que é o nosso último parceiro comercial que ainda nos falta. Então são esses lugares que também pagam um aluguel, e com esse valor a gente também pode, né, cuidar da manutenção da casa, para que a casa esteja sempre bem para receber a população. Diego, a gente falava sobre essa questão da utopia, né, que a cultura gera nas pessoas. E a cultura é extremamente importante para a gente entender a sociedade, né? E o que você acha que é o papel da Casa de Cultura no mundo hoje? Olha, essa é uma pergunta bem difícil assim, de responder, porque eu acho que é um papel bastante amplo, né? Mas eu vejo que um dos focos principais de uma casa de cultura é trabalhar junto a um programa educativo, né? A gente acha que para que exista arte e cultura no mundo, a gente tem que começar cedo. Então, um dos investimentos mais importantes que a casa tem feito, assim, e é de certa forma uma novidade dessa nova gestão, da secretária Beatriz Araújo. A secretária Beatriz Araújo aí, que é uma entusiasta muito grande dos projetos da Casa de Cultura, uma presença muito importante aqui na casa e vem com muita frequência aqui. Então a gente conversa muito sobre projetos, e um dos projetos muito importantes da casa é o nosso núcleo educativo. Então a gente tem feito aí, primeiro, maneiras de receber as pessoas melhor, né? A gente acha que as pessoas tendo um acolhimento melhor dentro da casa, elas aproveitam melhor essa visita. Então, por exemplo, a gente fez legendagem de todas as obras dentro da casa, a gente conta a história dos espaços. A minha formação é em História da Arte. Então, isso ajuda bastante a ter esse pensamento, assim, né? Até aí no próprio complexo, no quarto do Mário Quintana, nós fizemos várias coisas nesse sentido, que as pessoas tenham um tipo de educação quando elas vêm na casa, que elas aprendam coisas nesta casa, na sua visita no dia a dia. Então, a gente criou visitas mediadas em Libras. Então, acho que é muito importante que a gente tenha um projeto de inclusão, né? Incluir todos os públicos, para nós é muito importante. A gente criou uma rádio aí que tem um foco no público não vidente, um público de pessoas com deficiência visual, mas também ela é acessível para todas as pessoas, e ela fica disponível nas nossas redes sociais, que é a Rádio Quintanares, em homenagem também ao Mário Quintana, o nome. E é uma rádio, então, que ela é coordenada por um servidor, o Dirney, aqui da casa, que é um servidor cego. Então é muito importante que a gente possa incluir também todos os públicos na nossa programação. Então essa é uma preocupação, acho que a Casa de Cultura tem essa função, sabe? De permitir que as pessoas venham fazer a visita e se sintam à vontade, conheçam todos os espaços. A gente agora criou um projeto de oficinas, então oficinas aí diversas para todos os públicos, adultos, pessoas idosas. Então é um projeto de professores também. Agora vai começar em março, vai de março até dezembro, um programa continuado, aí trabalhando com temas sobre diversidade, né, educação antirracista, inclusão, enfim. Acho que a gente tem esse papel de permitir que as pessoas reflitam sobre o mundo e se sintam bem, né, convivendo com arte, convivendo com cultura, um espaço de ensaio, um espaço de teatro, de cinema. A Casa de Cultura tem bibliotecas. Então, enfim, eu digo que é bastante amplo, desculpa a minha resposta ter ficado um pouco longa, mas eu acho que a casa tem esse papel de receber os mais diversos públicos e promover arte e cultura de forma permanente e inclusiva. E é multicultural mesmo, né, Diego? E agora falando sobre Porto Alegre, qual que é a importância da capital para a Casa de Cultura? A importância da capital para a Casa de Cultura? Vou só um minutinho aqui. Eu acho que a importância de Porto Alegre para a Casa de Cultura, eu acho que é a mesma da Casa de Cultura para Porto Alegre. Eu acho que existe uma relação simbiótica aí da cidade.
Eu acho que a Casa de Cultura ela vira um cartão postal para Porto Alegre, né? Alguns estudos que mostram que a Casa de Cultura é um dos lugares mais visitados da cidade. Pesquisa durante uma das feiras do livro, se descobrindo que mais visitou ao longo da feira, também vem com bastante frequência. Então a Casa de Cultura tem essa importância também como um ponto turístico quando as pessoas vêm de fora e querem conhecer a cidade. Acho que elas vêm até Porto Alegre, aqui da casa no Lola, que é o nosso café no 7º andar, dá para ver o belíssimo pôr do sol. Teve uma época que teve uma eleição em Porto Alegre, qual seria o ponto turístico mais relevante, né? A Casa de Cultura ficou entre as mais votadas, junto com o pôr do sol, que acabou ganhando. Então daqui a gente tem essa relação com o pôr do sol. Eu acho que a Casa de Cultura reflete um pouco, né, a cultura em Porto Alegre. Eu acho que todo mundo reconhece, quando fala em Casa de Cultura, quando fala em cultura, na verdade, pensa na casa. Tanto é que a gente faz aí, acho que faz mais de 10 anos, que todos os anos a gente ganha o Top of Mind como o espaço cultural mais lembrado entre a população gaúcha. Então, acho que essa importância é essa relação, assim, né? A gente está no coração da cidade, no centro histórico. Acho que a casa acaba virando essa peça-chave também para a revitalização do centro, né? Porque como foi esse lugar de resistência, então a gente acredita que essa cor rosa e esse prédio, assim, façam parte da memória afetiva da cidade, né? E, aliás, essa cor rosa, conto para vocês quase em primeira mão, porque é uma notícia bem recente, entrou no catálogo, as tintas Renner, que é a detentora dessa cor, né, ela colocou no catálogo oficial Casa de Cultura Mário Quintana como nome da cor. Então agora quem for usar a cor da casa vai sempre usar com o nome Casa de Cultura Mário Quintana, em qualquer lugar do mundo. Então foi uma grande homenagem aí que foi feita à casa, né? Essa cor é escolhida pelos arquitetos que fizeram a reforma, o Flávio Kiefer e o Joel Gorski, que é uma cor tão icônica, né, que já virou assim uma identidade da cidade e, né, e de todo o estado, por que não? Que bacana, né? Poder pintar a sua casa, o seu quarto com as cores da Casa de Cultura. Muito legal essa observação, Diego. Você já mencionou aqui alguns eventos, né, que vocês estão preparando para o aniversário da capital. Tem mais alguma coisa que vocês estão preparando por aí? Pode fazer esse convite? Temos sim. A gente no dia 26 de março, que é o dia dos 250 anos, a gente vai ter um show aqui na Travessa. Ainda não vou falar quem são, vou deixar o pessoal curioso aí para saber quem são as atrações, mas eu posso dizer que são atrações que representam bastante a cidade e também criam esse mix assim, da diversidade. A gente vai fazer uma junção entre estilos musicais de gerações, aqui na Catavento. Esse aqui é representativo da cidade. Essa aqui é provavelmente uma das menores travessas que a cidade tem, né? São só 66 metros, que é a Travessa Rua dos Cataventos. Vai ter também nesse mesmo dia, ao longo do dia, a Feira do Barro, que é uma feira tradicional aí da cidade também. Entre outras programações que vão estar acontecendo, como eu já falei, vai estar o Poema Inédito do Mário Quintana para as pessoas verem, esse projeto do Contempoa. Então a gente vai estar aí com uma casa bastante movimentada, bastante cheia de atividades para receber as pessoas. E a nossa casa está num momento bem especial, assim, né? O Avançar na Cultura, esse projeto que o governo do estado conseguiu implementar, trouxe aí vários recursos para casa, que a gente pôde fazer várias mudanças. Então a gente está com o nosso Jardim Lutzenberger renovado. A gente fez a troca dos nossos elevadores, que era um problema bastante grande aí, um problema já enfrentado por diretores anteriores durante muitos anos, os elevadores com funcionamento precário, e a gente conseguiu fazer a troca desses elevadores. Então hoje a população está mais bem atendida nesse sentido, né? É muito importante para a inclusão, para pessoas cadeirantes, pessoas com dificuldade de locomoção, e mesmo para o público em geral, né? São 7 andares, né? Então é importante que a gente tenha um elevador com bom funcionamento, entre várias outras mudanças aí de sinalização, acolhimento, que a gente gostaria que todo mundo pudesse vir na casa e ver e desfrutar a Casa de Cultura. Então uma boa oportunidade é realmente nessa semana ali de março, que vai celebrar, né, o aniversário de um quarto de milênio, né, da cidade de Porto Alegre. Então a Casa de Cultura vai estar preparada para receber os visitantes aí nesse momento tão especial da cidade. E já que Porto Alegre faz aniversário em março, então gostaria que você, Diego, em nome da Casa de Cultura, deixasse sua mensagem de aniversário para a capital. Certo. Eu deixo a minha mensagem com muito carinho. Eu tenho um apreço muito grande por Porto Alegre. Meu desejo é sempre ficar aqui nessa cidade, ajudar, né, meu caminho aí junto como diretor da Casa de Cultura. Eu tive esse grande privilégio de ter essa oportunidade de estar aqui nesse lugar hoje. Então eu vejo o meu papel dentro da cidade como uma pessoa que está aqui salvaguardando a memória do Mário Quintana, promovendo arte e cultura para a população.
Então, eu parabenizo a cidade por esse aniversário, parabenizo toda a população de Porto Alegre e convido, então, mais uma vez, todo mundo para estar conosco, seguir a gente nas redes sociais, aí nosso Instagram, nosso Facebook. É importante para a gente, então, estar próximo dos nossos públicos através das redes sociais, especialmente nesse momento pandêmico que a gente acabou, né, que estamos enfrentando ainda, né? Eu acho que as redes sociais acabaram sendo um canal aí de comunicação e de proximidade bastante importante. Convido todos para seguirem. E mais do que isso, né, poderem visitar a Casa de Cultura. Pela primeira vez na história, a Casa de Cultura não fecha nenhum dia da semana. A gente abre de segunda a segunda, das 10 da manhã às 20 horas. Então a gente não fecha, vai abrir inclusive no feriado de carnaval. A gente segue aberto aqui para receber todo mundo. E ficamos muito felizes em receber os nossos públicos aqui na casa. Então fica o meu convite aí especial. Quem quiser falar comigo também, eu estou sempre disponível. Entrem nas redes sociais, peçam para falar comigo. Adoro receber ideias, projetos e estamos sempre abertos aqui na casa. Diego, já chegando ao final do nosso programa, então eu gostaria que o senhor reforçasse quais são as redes sociais da Casa de Cultura e também deixasse seu recado final para quem nos assiste. Tá certo, então. As redes sociais, o nosso Instagram é CC Mário Quintana e o nosso Facebook é Casa de Cultura Mário Quintana mesmo. A gente tem aí bastante engajamento, Vanessa, só para teres uma ideia, há um ano e meio atrás, mais ou menos, a gente tinha 13 mil seguidores no nosso Instagram, hoje a gente tem mais de 50 mil, então a gente tem tido um retorno bastante positivo num trabalho intenso que a gente tem feito aí. Então no nosso Instagram, o pessoal vai encontrar uma produção audiovisual que a gente fez sobre a Casa de Cultura Mário Quintana, sobre o Mário Quintana, sobre outros artistas aqui da casa, a Lori F., que é uma artista porto-alegrense aí, bem significativa, ela faleceu muito jovem, nos anos 90, e a gente fez um documentário bem interessante sobre ela. Estão todos disponíveis de forma gratuita no nosso Instagram. Várias programações musicais. Tem aí lives com Adriana Calcanhoto, Maria Rita, porque a gente tem um acervo da Elis Regina aqui na casa, né, que é outra cantora porto-alegrense que merece ser destacada, né? A gente tem o maior acervo público da Elis Regina aqui dentro da casa. Convido o pessoal para vir ver também, porque é um acervo bem importante para conhecer mais sobre esse ícone da música, né? Então, enfim, a casa está cheia de programação. Muitas vezes o convite para que as pessoas venham aqui na casa, quando quiserem, quantas vezes quiserem, e vão ser sempre muito bem-vindos. Então, recado dado para que as pessoas possam conhecer esse lugar tão importante para Porto Alegre. Diego Groisman, diretor da Casa de Cultura Mário Quintana, muito obrigada pela sua participação e parabéns pelo trabalho. O Trajetórias vai ficando por aqui, mas você pode continuar acompanhando a programação da TV Câmara nas redes sociais. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima.